Olá, amadinhos e amadinhas! Esse é o meu primeiro tutorial, então muito nervosismo na área, porque primeira vez sempre é difícil, mas depois as coisas ficam melhores. Esse nosso primeiro tutorial eu trouxe uma make simples e básica, quer dizer, não tão básica assim para quem não gosta de cores, mas uma make com uma paleta bacana da Mary Kay Play, que tem algumas cores super chaves, dá pra gente fazer umas maquiagens muito bacanas. Essa que eu trouxe é um roxinho com um branquinho, um laranjinha, uma make que é pra você ir trabalhar, ir no cinema, sair com bofe, enfim. É uma make que serve pra várias ocasiões. Eu particularmente sou apaixonada por essa paletinha, esse trio de sombras da Mary Kay Play, que é muito bacana. E esse é o nosso primeiro tutorial, meu Deus, que nervoso! Eu espero de verdade que você goste, que você aprenda o passo a passo dessa make. E novamente, é uma make que serve pra todos os momentos. Mas vamos parar de falar e bora se maquiar? Bora pra luta? Bom, vamos ao nosso tutorial rápido. Lembrando que dessa vez eu já tô com a base aplicada. A base que eu usei foi a mágica, a Mary Kay Time Wise. O meu é o bege 5. Eu vou fazer uma resenha só dessa base, por isso que eu não coloquei no tutorial. Mas ela é muito importante, é uma base de alta cobertura. Então, numa resenha certinha, eu vou falar só de base Time Wise. E a minha, pra quem quiser comprar, é a bege 5, pra quem tem um tom de pele parecido com a minha. Vamos lá. O tutorial de hoje é uma make rápida, simples e fácil pra trabalhar, pra ir no cinema, enfim, aquela make de todo dia. Eu vou começar iluminando os meus olhos. Eu vou usar essa sombra aqui, vou até tirar da caixinha, que é a Crystal Line da Mary Kay. Ela é um rosa, um pouco champanhe, ela não é tão branca, ela é perfeita para iluminar. Usar a iluminação com ela, eu vou usar esse pincel aqui, que ele acerta bem direitinho na minha sobrancelha. Então vamos lá. Bem rente abaixo da sobrancelha para iluminar. Para quem não sabe, esse tipo de iluminação ele serve para abrir o olhar, então para quem usa óculos, para quem tem a pálpebra móvel pequena, é muito bacana iluminar essa parte do olhar, já dá uma grande diferença. Bom, estamos com abaixo da sobrancelha iluminado. Tá tudo iluminado aqui, tudo bonitinho, funcionando. Agora eu vou usar o trio de sombras da linha Mary Kay Play, que é a Sunset Beach. É uma linha de sombra bem bacana, é um trio super bacana que você pode usar em diferentes situações. Ele tem um roxinho, um laranja, um begezinho meio rosa, que é super interessante para você aplicar e durante o dia principalmente. É uma sombra clara que não pesa tanto no olhar. Passar em toda a minha pálpebra móvel. Eu sempre ouço essa pergunta nas minhas sessões de beleza, se você sobe ou não na pálpebra móvel muito. Eu gosto de subir muito até aqui, assim, um pouco mais, porque abre o olhar e minha sombra é clara, então ela acaba linkando bastante com a iluminadora que eu coloquei antes. Mas se a sombra for mais escura, toma cuidado na hora de subir na pálpebra móvel. Eu gosto de aplicar também aqui embaixo, bem no cantinho do olho, que dá uma iluminada, abre o olhar. Sombra aplicada. Para não ficar esse ar tão branco aqui no meu olhar, tão claro, é óbvio que se você quiser passar um lapisinho, você tá pronta. Mas eu quero dar um pouco de profundidade pro meu olhar. Então eu vou aplicar um pouquinho dessa minha sombra roxa aqui, com este pincel fofinho. Pronto. Ele é perfeito para você fazer esse tipo de efeito. Eu vou aplicar um pouquinho só para dar uma profundidade no meu olhar e trazer um pouco mais de cor para essa maquiagem. Para as meninas que gostam de maquiagem mais sóbria, a gente pode usar um cinza, a gente pode usar um pretinho mais suave. Eu gosto de cor, então eu vou colocar esse roxinho, porque apesar de ser dia, ele dá uma cor e não fica nada muito brusco, nada muito acentuado. Lembrando que para você fazer esse efeito, é você fazer um Czinho no côncavo,
Pra quem não sabe o que é côncavo, é essa partezinha aqui do ossinho superior à sua pálpebra móvel. Tô aqui com a sombra aplicada, a sombra roxa. Já deu pra perceber que deu um efeito já de profundidade no olhar, trouxe um pouco de cor. Eu particularmente gosto muito desse efeito. Eu vou finalizar com a sombra roxa novamente e esse pincelzinho aqui mais retinho na parte de baixo do olhar, trazendo um pouco desse roxo aqui, ó. Pra quem não gosta de cor, fique tranquila que não fica pesado depois. Prontinho. E pra gente fazer mais um toquezinho mais leve, quer dizer, um toquezinho de cor nessa maquiagem pra fazer ela sorrir um pouco mais pra gente, eu vou aplicar um pouquinho do laranja, mas bem pouquinho desse laranja aqui no meio do olho. Só pra fazer uma graça. Ó, tá vendo? É só uma gracinha. Bem de leve. Lembrando que é só aqui nessa parte aqui do olho, tá? Não passa na pálpebra móvel inteira. Prontíssimo. A gente tá com a sombra aplicada. Essa sombra, você consegue perceber que ela tem bastante brilho, mas não é um brilho que chega a ofuscar. Pra quem não gosta de brilho, pra quem gosta de tons mais neutros, é uma sombra que dá muito pra usar, porque ela não é super brilhosa, apesar dela ter um brilho. E a cor dela, apesar de parecer mais viva, ela não é tão viva assim, ela acaba ficando numa cor mais leve, mais neutra, uma cor mais tranquila para você usar durante o dia. Vamos fazer nosso delineado. Eu vou usar esse super lápis maravilhoso aqui, que é o da Mary Kay. É o lápis retrátil. Ele já vem com essa pontinha e isso que é o mais bacana dele. Ele vem assim, né? E a pontinha aqui de cima, você serve para apontá-lo. Consegue apontar ele e deixar a pontinha mais rente para você fazer o delineado. Lembrando que esse lápis ele é uma delícia, ele é muito bacana, mas ele é bem pretinho. Então quando for aplicar, cuidado com esse lápis, porque ele pode acabar manchando um pouco embaixo ou em cima. Tenta fazer um delineado mais certinho, mais rente, para ele não ficar tão desgovernado, porque esse lápis ele tem uma falha. Se você erra com ele, para você consertar é um pouco mais complicado, porque ele é bem pretinho. Passei o lápis. Você vê que ele é bem pretinho mesmo. Então eu gosto de vir depois aqui com o pincel que eu apliquei a sombra branca e dar uma esfumadinha bem de leve nele, pra ele pegar um efeito mais borradinho. Mas não borrado no mau sentido, óbvio, né? Mais leve. Deu pra notar que esse lápis ele é bem pretinho mesmo, então a linha bem fininha causa um olhar mais bonito. Se você quiser dramatizar um pouco esse olhar, pinta a linha d'água. Eu não vou pintar no caso, porque é uma maquiagem dia, como eu já tô usando roxo, já tô usando algumas cores mais fortes, eu acho bacana fazer um risquinho mais fininho, um delineado mais clean, porque a gente tá falando de dia. Vamos prosseguir. Agora eu vou aplicar o rímel, que é o Lash Love, da linha Mary Kay. Ele é um rímel à prova d'água e ele levanta o olhar muito bem, ele penteia bacana os cílios. E o único defeitinho, que eu não acho defeito na verdade, é que ele é mais difícil de sair. Na hora de você demaquilar o rosto, ele é muito mais difícil em função de ser à prova d'água. Vamos aplicar aqui. Bom, vamos aplicar aqui a máscara Lash Love. Ela é muito fácil de trabalhar e ela penteia muito bem os cílios. Vamos fazer um comparativo do olho com e do olho sem? Acho que dá pra ver bastante a diferença, né? A outra maneira bacana de aplicar, que é a que eu gosto, na verdade, é você fechar o olho, pegar todos os cílios de cima e de baixo, passar uma camadinha. Vai ficar meio rebelde assim, depois você vem embaixo e penteia todos os cílios em cima e vem.
Essa máscara é muito fácil de trabalhar e ela realmente tem uma textura muito bacana. Ela pigmenta bastante, ela é bem pretinha e deixa os cílios com um penteado bonito. Abre bastante o olhar. Pra quem tem aqueles cílios longos, lindos, invejáveis, fica maravilhoso, e pra quem não tem tanto como eu também. Máscara de cílios aplicada, depois a gente pode até fazer mais uma camadinha, esperar ela secar um pouco. Agora eu vou pra parte mais importante da maquiagem, uma das mais importantes, de fazer um contorno aqui no rosto, porque a partir do momento que a gente passou a base, a gente deixou o rosto muito igual. Ele tá com a mesma cor, né, o rosto inteiro. Então, pra fazer o nosso contorno, eu vou usar o pó bronze da Mary Kay. O meu é o Light to Medium, que é um pó que não é nem tão escuro nem tão claro. Me perdoem, porque ele caiu no chão e eu fiz aquele gato do álcool, que todos devem conhecer. Pra quem não conhece, me pergunta no comentário que eu respondo como fazer. Então, essa corzinha aqui dele. Ele tem um fundinho um pouco mais dourado. Eu acho muito bacana, fica muito bem nas peles mais brancas, não tão branquinhas, mais branquinhas eu recomendaria um tom abaixo, mas pra quem tá meio lá, meio cá, assim como eu, corresponde bem e dá um contorno bem bacana, o efeito é bem legal. O primeiro contorno eu vou fazer com esse pincel aqui, que ele é mais fofinho e ele abrange maiores regiões do rosto, então vamos aplicar. A primeira aplicada a gente faz nessa parte, nessa região da bochecha, não chega na maçã do rosto. A gente vai fazer aqui pra trazer um pouco de profundidade, um pouco de contorno aí pra esse rosto que tá muito uniforme. Depois a gente vai descendo um pouco aqui na lateral do rosto, pode pegar aqui no queixo, aqui na parte de baixo, do outro lado também. E a gente aplica novamente aqui. Lembrando que não chega na maçã do rosto, a maçã do rosto a gente deixa pro blush. Na testa também é muito importante, aqui na parte de cima. Gente, por favor, lembra de passar na testa inteira, para não ficar duas manchas diferentes em cada lugar da testa. Primeiro contorno feito. O segundo contorno que a gente vai fazer um contorno um pouco mais elaborado, para marcar um pouquinho mais, eu vou usar este pincelzinho. Você vê que ele é mais tortinho aqui. E a gente aplica novamente nessa região do rosto, um pouco acima da maçã, no queixo, acima da sobrancelha. E pronto. Agora a dica que todo mundo quer saber, vamos afinar o nariz? Afinar o nariz é muito simples e muito fácil. A gente usa um pincelzinho mais fofinho, assim como esse, pega um pouquinho do pó bronze e passa na lateral do nariz. Eu já vi algumas dicas que recomendam que suba bastante. Como eu sou mais branca aqui, se eu subir muito, acaba ficando muito marcado esse pó bronze no meu nariz. Então eu acabo usando nessa região, fazendo um quadradinho aqui no final do nariz. Depois a gente vem com o dedo e dá uma esfumadinha. Pronto. Nariz está afinado. Como eu não tenho muito desejo de afinar muito meu nariz, eu só dou uma passada. Mas se você tiver um nariz um pouco mais largo, você pode pegar um pincel um pouquinho mais fino e marcar um pouco mais. Eu também já vi algumas dicas bacanas. Se você quiser deixar o nariz arrebitado, você faz um tracinho aqui com o pó bronze que ele arrebita. Eu não gosto de nariz arrebitado, no meu caso eu acho que não combina, então por isso que eu vou deixar só o risquinho na lateral para dar só esse arzinho de luz e sombra. Como eu tenho muita olheira, dá pra vocês perceberem, eu vou passar mais uma camada de corretivo aqui embaixo do meu olho. O corretivo que eu tô usando é o da Mary Kay, é o corretivo para a área dos olhos, ele é o Bege 3. Ele tá um pouco velhinho, então não liguem. Esse corretivo é muito bacana, ele é super pigmentado, então pra quem tem problema de olheira assim como eu adoro, resolve bastante minha situação. E eu também gosto da versão Yellow, mas a versão Yellow ela deve ser aplicada antes da base. Ainda vai fazer uma resenha sobre esse corretivo, porque ele é mágico. Então pra quem tem problema com mancha na pele, olheira mais roxa, eu tenho muita olheira, então pra mim depende tanto da questão de dormir.
A minha olheira tá comigo sempre. Então eu sempre preciso ter um corretivo um pouco mais pigmentado, um pouco mais forte, porque só a base não resolve pra mim. Quando a gente fala de corretivo, você pode descer até aqui embaixo e fazer um triângulo ao contrário, que assim você vai preencher toda a olheira que vai estar aqui embaixo dos olhos. Eu já finalizei com o meu corretivo, já tô com o corretivo aplicado. Eu vou passar só mais uma mascarazinha de rímel para dar mais uma levantada no meu olhar, passar uma segunda camada. Mas isso é bem rapidinho, bem de leve, porque já tá sequinho. Vou aplicar o blush pra gente finalizar essa make linda de passear, de trabalhar, enfim. O blush que eu vou usar aqui é o Shy Blush. Eu sempre tive alguma resistência com blush cor-de-rosa até conhecer o Shy Blush, que é um blush incrível. É um blush com uma cor bacana, que dá aquele ar de saúde mesmo e parece bem natural. Ele é esse rosinho aqui, ó. Consegue ver? Ele tem um tom um pouco pêssego, um pouco rosa. Ele tem uma cor bem bonita e na pele ele deixa uma sensação muito bacana. Pra aplicar o blush, eu gosto de fazer uma careta não muito bonita, mas que ela é perfeita porque realça a maçã do rosto. Eu faço assim, ó. E passo aqui na maçã do rosto, porque lembra, a gente já passou o pó bronze pra fazer o contorno. Então eu não tenho necessidade de chegar muito no fim. Depois que você tiver olhado, você pode pensar aqui e olhar, analisar onde você pode aplicar um pouquinho mais de blush para dar aquele tom de saúde. Prontíssimo. Blush aplicado. Agora, pra gente finalizar essa make, a gente vai passar um batonzinho simples, claro, porque o olho já tá um pouco mais elaborado. Eu tô sem a cor desse batom aqui agora, mas eu vou deixar no post do blog pra você conseguir analisá-lo. Passei o batom e agora vamos esperar 5 minutinhos para ele secar. Maquiagem pronta, feita, um olho lindo, básico, rápido, colorido e que faz toda a diferença na sua make no dia a dia. Todos os produtos que eu usei eu vou colocar no post, todas as linhas de produtos que eu usei. Eu espero que você tenha gostado. Esse é o nosso primeiro tutorial de maquiagem. Então me desculpem as falhas técnicas, o nervosismo, porque acontece, na primeira vez isso sempre acontece. Agora daqui pra frente a gente vai ter alguns tutoriais de makes mais elaboradas, makes mais naturais. A ideia é atender todo mundo, desde as meninas que gostam daquela maquiagem super elaborada e bonita, até as que não gostam tanto de maquiagem, preferem uma pele mais natural e realçar somente a beleza natural, sem pesar muito numa make muito elaborada. Então fica a dica, assiste esse tutorial, coloque em prática todas essas dicas com o que você tem em casa. Eu acho que esse roxo traz uma diferença bacana com o laranja, o delineado, a boquinha branca, o contorno simples. Isso pro dia a dia funciona super bem, é muito rápido de elaborar isso em casa, de fazer essa maquiagem. E eu acho que o efeito é lindo, fica muito bacana em morenas, em branquinhas, quem tem olho claro, enfim, pra todo mundo. Acesse o blog, deixa seu comentário, quer saber de alguma maquiagem, quer saber de algum produto, envia pra mim, manda sua pergunta que a gente acaba gravando o tutorial só pra satisfazer sua vontade. O blog é de vocês. Muito obrigada, dolcemake.com.br, e-mail é dolcemake@dolcemake.com.br. Até o nosso próximo tutorial. Um beijo, tchau, tchau!